Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós estaremos estudando a lição de número 1, a primeira lição do terceiro trimestre de 2018. Levíticos, adoração e serviço ao Senhor. Sabemos que todo o povo de Israel se reunia para adorar ao Senhor, mas o serviço ao Senhor era prestado pela tribo de Levi, e Deus escolhia da tribo de Levi o sumo sacerdote e os sacerdotes que cuidavam do trabalho cultural, do trabalho religioso e do trabalho social do povo de Israel. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. A leitura de segunda-feira está escrita em Êxodo, capítulo 15, o versículo de número 11. Deus é majestoso em santidade. Na Bíblia, a palavra majestade é usada para expressar a ideia da grandeza de Deus, o nosso Criador e também o nosso Senhor. O Salmo 93 e o versículo de número 12 diz: O Senhor reina, vestiu-se de majestade, o teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a antiguidade. Esse é o Salmo 93 e o versículo de número 12. A grandeza de Deus não pode ser medida de forma nenhuma. Ela é infinitamente grande. As palavras não conseguem descrever como Deus é grande em poder, como Deus é grande em amor, como Deus é grande em majestade, como Deus é grande em glória. E as misericórdias do Senhor também são grandes. Deus também é grandioso em perdoar. Porque Deus é grande, nada é impossível para Ele. Talvez as coisas estão sendo impossíveis para você, e muitas coisas são impossíveis para os homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis, porque Deus é um Deus grande e soberano. Sabemos também que Ele é digno de todo louvor, Ele é digno também de toda a nossa adoração. Só o Deus Criador dos céus e da terra merece o nosso louvor, merece a nossa adoração. Na vida, muitas vezes, os problemas e as situações fazem com que tenhamos medo, ou nos sintamos, às vezes, vulneráveis diante dos problemas e diante das dificuldades. Então, nesses momentos, nada é melhor do que nós servirmos este Deus grande, esse Deus poderoso que nos sustenta e protege com a sua mão poderosa. Em Levíticos capítulo 8, o versículo de número 9, a santidade dos sacerdotes é a leitura de terça-feira. O Senhor Deus tinha um propósito de uma nação, de formar uma nação santa, para que houvesse um culto de adoração eficaz. Deus, então, chama Abraão. De Abraão, então, nasceu Isaque. De Isaque nasceu Jacó. De Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos de Jacó vieram formar, então, a tribo de Israel. Porque quando José foi governador do Egito, José, então, chamou toda a sua família para morarem no Egito, na terra de Gósen. E então, mais de 70 pessoas do povo de Israel, 70 israelitas, filhos de Jacó, que depois veio a se chamar Israel,
vieram para morar no Egito. E essa nação, que depois se tornou uma nação, porque esses 70 se multiplicaram, eles cresceram, se multiplicaram e formaram um grande povo, mas eles se esqueceram de adorar o Senhor, não adoravam ao Senhor. Então Deus chama Moisés e prepara Moisés para tirar o povo de Israel da terra do Egito. Moisés então fica 40 anos estudando e estudou toda a ciência do Egito quando morou no palácio de Faraó. Depois Deus faz com que Moisés vá para o deserto. Mais 40 anos Moisés aprendeu todo o trabalho com ovelhas lá no deserto para poder dirigir, para poder governar o povo de Israel. E depois, então, já capacitado, Deus chama Moisés para que vá ao Egito e tire o povo, o seu povo de lá, para adorarem a ele no deserto. E Moisés assim fez. Foi lá, tirou o povo de Israel do Egito e levou para o deserto, para que eles pudessem, então, adorarem ao Senhor. Deus designou também Arão, lá no deserto, para que servisse como sumo sacerdote durante as peregrinações de Israel pelo deserto, sendo assessorado por seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Depois da saída do Egito, os primogênitos de Israel pertenciam ao Senhor. Os levitas foram escolhidos para serem os primogênitos de Israel pelo Senhor. Eles substituíram os filhos mais velhos. Sendo assim, então, eles ajudavam os sacerdotes em suas ministrações. Como já disse no início, o sumo sacerdote e os sacerdotes eram escolhidos da tribo de Levi. A santidade dos sacerdotes. Para exercerem o trabalho de sacerdócio, os sacerdotes era preciso uma santidade. Era também uma obrigação dos sacerdotes terem uma vida santa. Existiam pré-requisitos para o serviço do templo. Exigia uma conduta exemplar. Os sacerdotes estavam sob a obrigação de exercerem cuidados nas questões matrimoniais e na disciplina doméstica do povo de Israel. Os defeitos físicos barravam para sempre do serviço sacerdotal, ou seja, os sacerdotes, o sumo sacerdote e os sacerdotes precisavam serem perfeitos fisicamente. Não poderia haver nenhuma mancha no seu corpo e nenhum tipo de aleijo em qualquer um dos seus membros. Era preciso serem perfeitos fisicamente. A impureza cerimonial, como a lepra, o fluxo do interior do corpo ou contatos proibidos, desqualificava temporariamente de toda a ministração. Os costumes pagãos, a profanação das coisas santas e a poluição de serem evitados pelo sacerdote, tinham de serem evitados pelos sacerdotes o tempo todo. As restrições dos sumos sacerdotes eram ainda mais severas. Então, vejam os pré-requisitos para o serviço do templo, e isto vale ainda para os dias de hoje. Todos aqueles que estão à frente do povo, os líderes, devem ser exemplo para o povo. O povo precisa olhar no seu líder, precisa olhar naqueles que o lideram e ver neles uma vida de santidade, uma vida de santificação, para que eles também possam serem, então, influenciados, atraídos por essa santidade
e também assim em santidade louvarem e engrandecerem o nome do Senhor. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, e o versículo de número 29, adoração em santidade. Adoração e santidade realmente é algo que Deus deseja de nós. Então, nós é que devemos adorar ao Senhor em santidade. E isso são ordens de Deus. Mateus 4:10, Jesus disse: só a Ele adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, nós fomos criados para adorar a Deus e viver uma vida santa. Então, para adorarmos a Deus, precisamos de uma vida santa. Deus recebe a nossa oração, a nossa adoração, quando nós temos uma vida santa, quando nós estamos vivendo em santificação. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele deixou registrado: sede santo, porque o vosso Pai é santo. Deus nos chama à adoração e santidade. A pergunta é possível adorar de verdade, sem uma vida de santidade, na presença de Deus? Muitos crentes fazem isso, adoram em todos os cultos, sem jamais entrarem na verdadeira comunhão com Deus. Adoram sem terem uma vida de santidade. Será que essa adoração está sendo recebida por Deus? Então, com o Senhor, muitos apenas cantam, mas não há restauração, não há transformação em suas vidas. Ou seja, muitos adoram, muitos louvam, muitos servem ao Senhor, mas a sua vida não condiz com aquilo que fazem, a sua vida não condiz com a palavra de Deus para viverem uma vida de santidade, uma vida de adoração ao Senhor. Adorando em santidade. Você pode fazer um culto devocional sem adorar. Você pode fazer um culto devocional sem louvar a Deus. Pode vir aos cultos toda semana sem adorar e sem louvar a Deus. Você pode até estar servindo no ministério sem adorar e nem louvar a Deus. Louvor e adoração são experiências únicas e não podem estar dissociadas de uma vida de santidade. Ou seja, nós devemos vir aos cultos para adorar a Deus. Nós devemos ir à igreja unicamente para adorar a Deus, para adorar ao Senhor. A nossa vida precisa estar em santificação para que a nossa adoração seja recebida por Deus e venha então o Senhor manifestar-se em nosso meio através da nossa santificação a Ele. Só os santos adoram de verdade. A adoração a Deus deve ser um modo de vida de todo cristão e não um momento apenas no culto, mas uma vida de adoração, uma vida de santificação, não só na igreja, não só na hora do culto, mas em todos os locais, em todos os momentos, em todos os lugares que você estiver, você deve manter uma vida de adoração a Deus. O Senhor não está procurando o músico ou o cantor excelente, Ele não está procurando o maior e melhor pregador, o melhor teólogo. Não, você até pode ser o melhor músico, você pode ser o melhor cantor, você pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor professor da escola dominical, você pode ser o melhor teólogo, você pode ser um biblista, você pode ser o melhor em tudo,
no trabalho de Deus. Mas Deus não está procurando essas coisas no homem. É claro que fazer tudo com dedicação, fazer tudo com amor, fazer tudo com alegria, procurar fazer o melhor para Deus, Deus se agrada disso, mas Deus está à procura de adoradores. Deus está à procura de homens que adorem a Ele em espírito e em verdade, com uma vida de santificação, oferecendo santidade ao Senhor. Então, vamos adorar a Deus. Enquanto você adora a Deus, Deus então te prepara para você ser um bom pregador. Enquanto você adora a Deus, Deus vai trabalhando na sua vida para você ser um teólogo melhor. Enquanto você estiver adorando a Deus, Deus vai trabalhando no seu ministério, trabalhando na sua família, trabalhando na sua vida espiritual, para que você então ofereça para Ele o melhor. Mas Deus quer que nós sejamos adoradores em primeiro lugar. O Salmos 93 e o versículo 5 é a leitura de quinta-feira. A santidade convém à casa de Deus. Gostamos de ornamentar nossas casas com móveis, utensílios, acabamentos bonitos, mas eles não duram muito, sabemos disso. Com o tempo, o desgaste é notório e o tempo, ou seja, o desgaste é notório, temos que mudar esses móveis, temos que mudar a mobília, porque já se deteriorou. Nada dura para sempre neste mundo. Deus, porém, já tem sua morada ornamentada eternamente com a santidade. A sua habitação, a habitação de Deus é santa, porque Deus é santo. E santidade é o estado de Deus. Santidade é um dos atributos de Deus. Ele é santo e sempre será santo. Nele e na sua presença não habita qualquer sombra de pecado. Teremos santidade através da nossa santificação, ou seja, enquanto nós vamos vivendo e procurando e nos esforçando para viver uma vida de santificação, nós vamos oferecendo santidade ao nosso Deus. Então, à medida que crescemos, à medida que amadurecemos na nossa fé, nós vamos fazendo o quê? Refugando aquilo que não agrada à presença de Deus. Nós vamos nos desapegando do pecado, desapegando deste mundo corrompido e pecaminoso e santificando a nossa vida para o Senhor. A santidade convém à casa de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 24, santidade, o revestimento do crente, é a leitura de sexta-feira. As Escrituras declaram que o corpo é um templo, o corpo é um templo. Deus fez o homem para quê? Para que o homem adorasse a Ele e Deus fez esse corpo no homem porque Deus quer habitar nesse corpo. Foi o próprio Jesus quem primeiro comparou seu corpo a um templo. Quando Jesus subiu para Jerusalém e entrou no templo, estavam lá assentados os cambiadores e ainda havia aqueles que negociavam bois, que negociavam ovelhas e pombos, porque a Páscoa era já chegada. E Jesus, então, expulsou aqueles cambiadores, expulsou todos aqueles animais e negociadores que estavam ali no templo. E os judeus, então, vendo aquilo,
perguntou: que sinal é esse que nos mostra fazendo essas coisas? E Jesus então disse para eles, derribai esse templo e em 3 dias eu o levantarei. E então os judeus disseram: 46 anos foram demorados para construir, para levantar esse templo. E agora você diz que em 3 dias esse templo você pode derribar esse templo e levantá-lo novamente? Aí João deixou registrado: mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. João 2:21. Mais tarde, Paulo admoestou o povo de Corinto. Corinto era uma cidade iníqua, uma cidade cheia de todo tipo de pecado, de lascívia, de indecência, de imoralidade. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, 16 e 17, ele disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, se você serve a Deus, se você é um cristão, você deve conservar esse templo que é o seu corpo, porque Deus quer habitar nesse corpo, Deus quer habitar nesse templo. As pessoas que ainda não são cristãos estão vazios de Deus. Esse espaço que Deus quer habitar está vazio, mas quando recebem Jesus na sua vida, esse vazio que às vezes está sujo, corrompido pelo pecado, ele é limpo e Deus passa a habitar nele. É preciso entender que todo cristão deve trazer em si a marca da santidade ao Senhor, a semelhança do sacerdote da lei mosaica, que trazia esta inscrição, ou seja, esta santidade, traziam eles nos ensinamentos. Portanto, queremos trazer luz sobre o processo de santificação, em especial a santificação do corpo, pois vivemos dias em que a imoralidade que impera no mundo tem entrado pelos portões da igreja, santificando os membros do corpo. Nosso corpo só será totalmente santificado depois de transformado. Até lá, nós vivemos uma vida de santificação. Até que isso aconteça, a santificação do corpo é um processo contínuo de sujeitar a carne. Até lá, nós vamos trabalhando a santificação na nossa vida. Nós vamos sujeitando a nossa carne, nós vamos massacrando, nós vamos matando a nossa carne, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Paulo disse assim na sua primeira carta aos Coríntios 9:27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Guardar-se da imoralidade e usar adequadamente os membros do corpo para glorificar a Deus. Então devemos nós guardar os membros do nosso corpo, guardar o nosso corpo, nos libertar da imoralidade, da corrupção do pecado e usar os membros do nosso corpo para glorificar a Deus. Que os membros do nosso corpo, que o nosso corpo não seja para o pecado, não seja para adorar o diabo, não seja para
glorificar Satanás, mas para glorificar a Deus, para servir a Deus, para servir a igreja. A santificação do corpo abrange nosso comportamento exterior. Então você é mudado por dentro, você é santificado interiormente e exteriormente você demonstra a santificação. Mas você precisa mudar, nós precisamos mudar interiormente, porque a mudança espiritual que Deus faz na vida do homem é de dentro para fora. A santificação da nossa língua também é fundamental. Paulo disse em Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que ouvem. Então, quando nós santificamos a nossa vida, o nosso comportamento é diferente, a nossa fala é diferente, os nossos olhos, o modo em que nós olhamos, a nossa visão é diferente, o nosso andar muda também. Você muda em tudo quando você santifica, quando você vive uma vida de santificação. E eu já disse, a santificação deve ser interior e exteriormente você demonstra que é santo, que é cristão, que é crente em Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 13. Santidade irrepreensível é a leitura de sábado. O que é uma pessoa irrepreensível? Porque santidade irrepreensível, quem deve oferecer essa santidade irrepreensível é o homem, é o crente, é o cristão. Então, o que é uma pessoa irrepreensível? Irrepreensível é aquele que não dá margem à repreensão ou censura. Alguém sem nenhuma falha, alguém perfeito. Quando falamos em alguém irrepreensível e perfeito diante de Deus, formamos em nossa mente a imagem de uma pessoa honesta, uma pessoa mansa, com domínio próprio, que não se envolve com o pecado, uma pessoa que estuda a palavra de Deus e procura colocar em prática esta palavra com oração, com jejum, com uma vida consagrada a Deus. Uma pessoa que cresceu em amor e tem o seu coração firme, tem o seu coração estável, focado nas coisas de Deus, é uma pessoa irrepreensível em santidade diante de Deus. Às vezes pensamos que conseguiremos a perfeição não fazendo determinadas coisas erradas, mas não é assim. A perfeição é conseguida através do crescimento e aperfeiçoamento do dom do amor. Então nós precisamos ser cheios de amor, o amor que vem de Deus, estando no nosso coração, nós vamos procurar, nós vamos nos esforçar para viver uma vida de santificação e oferecer santidade ao Senhor. Uma vez nós cheios de amor verdadeiro ao próximo, assim como Cristo também demonstrou esse amor verdadeiro, nós estaremos irrepreensíveis em santidade, prontos para a vinda de Jesus, preparados para o arrebatamento da igreja. www.moldado.com é o endereço do nosso site. Faça lá uma visita e desfrute de todas as coisas boas que tem ali para você e para o seu ministério
e para a sua família. Vamos para as reflexões da nossa lição. Primeira reflexão: como podemos resumir o tema do livro de Levítico? O tema pode ser resumido nesta simples, mas enérgica ordenança divina. Conforme Levíticos 11:44. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então, o livro de Levíticos fala de santificação, de santidade, fala de separação. Nós precisamos viver separado. Santo quer dizer separado do pecado. A reivindicação mais urgente e importante do livro de Levítico é a santificação de Israel como herança particular do Senhor. Levíticos 20 e o versículo 7 diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Os sacerdotes, por conseguinte, eles deveriam, em primeiro lugar, cuidar de sua própria santificação, para terem condições de zelar pela santidade de todo o povo. Primeiro, os sacerdotes se santificavam. Primeiro, os sacerdotes, eles viviam uma vida santa, para depois, então, ensinar santificação ao povo, cobrar santificação do povo. E assim também é nos dias de hoje. Os líderes espirituais, os líderes da igreja, devem viver uma vida santa, para que o povo, assim vendo que ele vive uma vida santa, possa procurar viver também assim, uma vida de santificação ao Senhor. Agora, se o líder da igreja, o trabalhador, o pastor, enfim, aquele que dirige, que governa a igreja, viver uma vida de qualquer jeito, o povo então nem vai se importar com santificação. Então, a recomendação semelhante fez o apóstolo Paulo aos obreiros de Cristo, a nós que trabalhamos na obra do Senhor. Ele disse, escrevendo a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo quanto também como aqueles que te ouvem. Então, primeiro eu devo santificar a minha vida. Primeiro eu devo consagrar a minha vida. Primeiro eu devo se esforçar e viver uma vida de santificação, para ensinar santificação, para falar sobre santificação, para ensinar a palavra de Deus, para pregar o evangelho, para anunciar a salvação. Eu preciso primeiro santificar a minha vida. Na segunda reflexão, quem é o autor do livro de Levítico e quando foi escrito? Então, Moisés é o autor deste livro. Moisés teria escrito o Levítico aproximadamente entre 1446 anos antes de Cristo. Uma outra possível data do Êxodo é 1406 antes de Cristo, ano da morte de Moisés. Terceira reflexão: por que o livro de Levítico foi escrito? Qual propósito foi escrito o livro de Levítico? O livro de Levítico foi escrito tendo em vista alguns objetivos: purificar Israel das abominações do Egito, preservá-lo das iniquidades de Canaã e transformá-lo num povo santo, obreiro
e adorador. Então Deus inspirou Moisés para escrever Levítico e ensinar o povo a se purificar das abominações do Egito, porque eles já estavam habituados ao pecado. Eles estavam habituados a viverem uma vida idólatra, porque no Egito eles eram idólatras e eles estavam habituados àquela vida idólatra, uma vida de abominações, uma vida de pecado, mas eles precisavam se purificar desta vida pecaminosa. Eles precisavam preservar, eles precisavam sair dessas iniquidades, eles precisavam se transformarem em um povo santo para fazerem o trabalho do Senhor. Porque os israelitas haviam sido mantidos em cativeiro no Egito durante 400 anos. O conceito de Deus tinha sido distorcido em cativeiro no Egito. O conceito de Deus tinha sido distorcido pelos egípcios pagãos e politeístas, porque no Egito eles adoravam vários deuses e o povo de Israel fora influenciados também a adorarem vários deuses, a viverem uma vida idólatra. O objetivo de Levítico é fornecer instruções e leis para orientar o povo pecador, mas redimido em seu relacionamento com o Deus Santo. Então, o livro de Levítico vinha, fornecia, ensinava o povo a obedecer às leis do Senhor, a se libertarem do pecado, a serem redimidos para que pudessem viver um relacionamento com um Deus Santo. Eles precisavam também se esforçarem para uma vida de santificação, porque o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é santo. Há uma ênfase em Levítico na necessidade de santidade pessoal em resposta a um Deus santo. A quarta reflexão: quais as atividades do sacerdote? As atividades dos sacerdotes, atividades culturais, santificadoras, intercessoras, sociais, religiosas, né? Mas a principal atividade do sacerdote era, sem dúvida, fazer intermediação entre o pecador arrependido e o Deus Todo-Poderoso, que é santo, único e verdadeiro. Então, eles faziam essa intercessão, intercediam pelo povo. Um sacerdote é uma pessoa dedicada ao trabalho com as coisas sagradas. Na Bíblia, o sacerdote oferecia sacrifícios e louvores a Deus, ensinava o povo a obedecer a Deus e ainda tomava conta do templo. O trabalho principal de um sacerdote era representar um grupo de pessoas em rituais religiosos, restabelecendo a comunhão entre Deus e os homens. Esse era o trabalho dos sacerdotes, trabalhavam pelo povo, para ajudar o povo a se aproximar de Deus, para que o povo vivesse uma vida santa, para estar perto de um Deus santo, porque ele servia um Deus santo. Então, os sacerdotes faziam esse trabalho e hoje também não pode ser diferente. Os obreiros, os trabalhadores, os líderes devem trabalhar a fim de verem o povo santo, a fim de verem a igreja sendo renovada, transformada, mudada. Muitos estão trabalhando erradamente, estão trabalhando para os seus interesses próprios e não com o interesse de ganhar almas para o reino de Deus. Ele oferecia
Os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelos pecados das pessoas e realizava outras cerimônias religiosas, como alguns atos de purificação cerimonial. Também orientava as pessoas sobre como viver para agradar a Deus. Esse era o trabalho dos sacerdotes, trabalhavam em prol do povo. Hoje, também os líderes, os obreiros, devem trabalhar em prol da igreja, trabalhar para ganhar almas para o reino de Deus, para fazer com que a igreja seja a cada dia mais santa, para que a igreja a cada dia chegue mais perto do Senhor e através dos ensinamentos da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, nós conseguimos fazer com que isto aconteça, que a igreja se aproxime de Deus. A quinta reflexão hoje: quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Jesus é o nosso sublime e perfeito sumo sacerdote. Jesus veio para ser o nosso sumo sacerdote. Com sua morte na cruz, ele ofereceu o sacrifício perfeito pelos pecados, trazendo perdão para todo aquele povo, todo aquele que crê nele. Então, todos aqueles que creem em Jesus, que recebem Jesus como Salvador da sua alma, como Senhor da sua vida, ele recebe salvação. E Jesus, com certeza, está no lugar santíssimo, intercedendo por nós, intercedendo por aqueles que agora se arrependeram dos seus pecados e esperam no Senhor, esperam em Jesus, porque Ele é o nosso mediador. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele nos purifica de todo o pecado e nos torna limpos e aceitáveis a Deus. Jesus é o verdadeiro mediador entre nós e Deus. Não há outro mediador. Só Jesus é o nosso mediador. Porque foi Jesus que morreu na cruz por nossos pecados. Nenhum santo, nenhum homem, nenhuma mulher que hoje dizem ser santos, nenhum desses morreu na cruz, mas Jesus morreu na cruz por nossos pecados, então só Ele é o mediador entre Deus e os homens, somente Ele. Por meio de Jesus nós podemos ter comunhão com Deus, sem medo de castigo pelo pecado. Jesus é o sacerdote perfeito, sem pecado. Jesus também é nosso sacerdote porque Ele nos ensina, porque Ele nos ajuda a viver para agradar a Deus. Então Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. Ele é o centro de toda a Bíblia Sagrada, porque toda a Bíblia fala de Jesus, toda a Bíblia anuncia Jesus através dos símbolos, através das metáforas, através, enfim, das poesias, das profecias, a Bíblia fala de Jesus. Ele é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, porque seu ensino transforma os nossos corações. Os ensinadores do Antigo Testamento, os sacerdotes do Antigo Testamento, não tinham esse poder de transformar a vida das pessoas, de transformar corações, de mudar vidas. O pecado era apenas encoberto, mas Jesus, quando ele veio para tirar o pecado do mundo. João, quando batizava às margens do Rio Jordão, e Jesus veio também para ser batizado, ele disse: eis ali quem tira o pecado. Jesus, ele veio para tirar o pecado. Os sacerdotes, sumos sacerdotes do Antigo Testamento não tiveram esse poder.
o pecado era apenas encoberto, mas Jesus tira o pecado do mundo. O trabalho dos sacerdotes no Antigo Testamento era cerimonial, mas o trabalho de Jesus é prático, por quê? Porque ele muda as nossas vidas. Ele é prático, ele é espiritual, ele é transformador, ele é renovador, ele muda os nossos corações. Então, vamos viver uma vida de santidade, viver uma vida santa para o Senhor, uma vida em santificação, oferecendo santidade ao Senhor e sabendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele intercede por todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então você precisa de Jesus, precisa de se aproximar mais de Jesus, então venha até Jesus, santifique a sua vida, consagre a sua vida e com certeza a sua vida vai mudar, a vida da sua família vai mudar, a vida da sociedade em que você associa e mora vai mudar. Você vai conseguir mudar as vidas das pessoas mudando a sua vida. É assim que nós começamos o trabalho do Senhor, mudando primeiro a nossa vida, nós conseguimos então mudar a vida das pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família e que você sempre esteja buscando a presença de Deus, buscando a presença do Senhor. E até a próxima aula, quando nós estaremos aqui para mais um estudo da palavra de Deus, conforme a leitura diária da Escola Bíblica Dominical e também fazendo aqui essas 5 reflexões que são muito importantes para a nossa vida. Deus te abençoe em nome